galera, vamos dar aqui prosseguimento na resolução das questões, né? Questão de número 51 da prova do vestibular 2020.1 da UES. Primeira fase. Presentes em quase todas as formas de vida, sintetizados pelos próprios organismos, os esteroides fazem parte de um grupo complexo de compostos que interagem para a manutenção da vida, fazendo parte de uma classe de lipídios. Quando analisar do ponto de vista químico, os esteroides são identificados como compostos lipossolúveis, derivados de triterpenos tetracíclicos. No corpo humano, destaca-se os esteroides colesterol, testosterona e estradiol. A classe dos esteroides deriva do anel orgânico ciclopentano peridrofenatreno, parece um trava-língua, né? Mas vamos lá, cuja estrutura é a seguinte. Aí ele nos fornece aqui, ó, a nossa estrutura do ciclopentarperidronenafreno. Nome complicado, mas esse nome é complicado, mas a estrutura aqui é mais fácil de ser visualizada e não traz tanto impacto, né? E vale ressaltar algo bem interessante que a gente pode ver, que a UES, nesse caso, a banca elaboradora da questão, ela nos deu uma colher de chá, que foi o número de carbonos, né? Ela não nos deu esse trabalho de contar o número de carbonos, que às vezes a gente pode confundir, e ela já nos deu esse dado, que é extremamente importante. Aí ele fala que, com relação a essa estrutura, é correto afirmar que a existem 24 átomos de hidrogênio ligados a todos os átomos de carbono secundário. Certo, vamos lá analisar. Perceba que aqui a gente tem que carbono, que são os vértices aqui, né, do meu composto. Eu tenho o quê? Eu tenho, já contado aqui, eu tenho 17, né? Eu tenho 17 carbonos. Eu tenho 17. Entretanto, os carbonos a gente sabe que eles podem ser subdivididos em primários, secundários, terciários e quaternários. Aí ele pede para a gente se informar aqui o número de hidrogênios ligados aos carbonos secundários, certo? Então a gente quer saber os secundários. Carbono secundário é aquele que se liga ao quê? Secundário, ele secundário se liga a dois outros carbonos, né? Então a gente tem que ver quem são os camaradas aqui, quantos desses carbonos se ligam a outros dois. Mas o que a gente pode perceber é que isso aqui é um ciclo, né? É uma estrutura cíclica. E a estrutura cíclica em si, ele é formado majoritariamente de fato por carbonos secundários, onde um deles vai se ligar a mais outros dois. Só que além dos carbonos secundários, a gente também tem a presença de carbonos terciários, que são aqueles que se ligam a 3 outros carbonos. Então vale a pena a gente analisar primeiro, encontrar os terciários que têm menor quantidade, e a gente faz essa subtração, já que a gente não vai encontrar carbonos primários, que são aqueles que só fazem ligação com um. Porque esses carbonos primários geralmente são os carbonos que ficam nas extremidades da nossa cadeia. Como a gente está trabalhando aqui com uma cadeia cíclica, né, uma cadeia fechada, nós não vamos ter essas extremidades. Então a gente não tem carbono primário. Então vamos identificar os carbonos terciários. Perceba que a gente tem aqui, ó, primeiro 5, carbono 5, eles fazem ligação com 10, com 6 e com 4. O carbono 10, por sua vez, faz ligação com 5, com 9 e com 1. O 9 faz ligação com 11, com 10 e com 8. O 8 faz ligação com 9, com 7 e com 14. O 14 faz ligação com 8, com 15 e com 13. E por último, e não menos importante, o 13 faz ligação com 17, com 12 e com 14. Então perceba que nós temos aqui um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos terciários. Então aqui, ó, 6 carbonos terciário, certo? Vou botar só terço. Não, vou botar tudo, tá? Terciário, certo? Terciários. Bom, se nós temos um composto cíclico e ele tem 17 carbonos, 6 são terciários, então espera-se que o restante sejam
sejam o quê? Eles sejam secundários, visto que não tenho nenhum quaternário. Quaternário seria aquele também que fazia 4 ligações com carbonos diferentes, o que a gente não consegue observar nessa nossa estrutura, tudo bem? Então, fazendo por eliminação, se eu tenho 17, desses 17 eu só tenho secundários e terciários. Se 6 são terciários, quantos são secundários? Vão ser 17 menos 6. Então, 11 carbonos secundários. Certo? Aí vocês podem estar perguntando: João, por que tu tá calculando logo quem é os carbonos secundários? Se ele quer saber o número de hidrogênio. Opa! Gente, por que a gente faz isso? A gente faz isso, primeiramente, porque a gente sabe que todo carbono tem que fazer 4 ligações. Certo? E a gente também sabe que os carbonos secundários são aqueles que fazem ligações com outros 2 carbonos. Então, 2 ligações já estão comprometidas, que são os carbonos. Se não tiver explícito aqui na nossa fórmula, que é o caso que não está acontecendo, que está acontecendo, não está aparecendo, o restante das ligações para completar 4 é com hidrogênio. Então, por exemplo, o carbono 1, que é secundário, ele está se ligando a 2 hidrogênios. O carbono 2, que é secundário, se liga a mais 2 hidrogênios. Aqui eles ficam subentendido aqui para deixar a exposição, né, da nossa molécula mais bonita, assim, né, visualmente mais apresentável. Então, dessa forma, cada carbono secundário se liga a 2 hidrogênios, certo? Então, o número de hidrogênio é exatamente 11 vezes 2. Então, eu tenho 22 hidrogênios diretamente ligados aos carbonos secundários, visto que eu tenho 11 carbonos secundários e cada carbono secundário se liga a 2 hidrogênios. Então, eu não tenho 24 átomos de hidrogênio, e sim 22. Então, item A já não é verdadeiro. B. O total de átomos de carbono primário e terciário é 6. A gente viu que nós não temos carbonos primários, mas o somatório do carbono primário com terciário de fato é 6, ó, porque eu tenho 6 carbonos terciários. Então, nosso item correto seria item B. Vamos ver a C. O anel orgânico ciclopentano peridrofenatreno é aromático? Ele não é aromático por conta que ele não apresenta as ligações duplas conjugadas. O que seria isso, João? Ligações duplas alternando entre dupla simples dentro de um anel, dentro de um ciclo, né? Fazendo com que a gente tenha um mecanismo que a gente chama de ressonância, estabilizando a minha molécula. A gente não acontece isso. Perceba que as ligações no ciclo são apenas ligações simples. Não apresenta nenhuma ligação dupla. Okay? Então não temos, de fato, um composto aromático. E como essa estrutura pertence às classes dos lipídios, trata-se de um carboidrato. Não, a gente está tratando aqui, na verdade, de um quê? De um hidrocarboneto, né? Porque nós temos na nossa fórmula molecular apenas a presença de carbonos e hidrogênios. Então eu tenho aqui um hidrocarboneto, certo? E não um carboidrato. Então, pessoal, até a próxima. Valeu!